usam a bandeira do Brasil quando tem jogo de futebol? Por que é que as festas têm que ter dia certo para acontecer, lugar certo para acontecer? E eu sou uma pessoa que nasci depois do golpe de 64 e tive essa desventura de só saber o que é uma festa popular nos dias em que o governo determinava que era dia de festa. Outros dias era proibido as pessoas se reunirem, não podia haver aglomeração popular. Até as escolas foram redesenhadas, as universidades foram redesenhadas de forma a que as pessoas não se reunissem, não trocassem ideias, não houvesse democracia, porque democracia é uma palavra perigosa, porque o povo é perigoso, essa é a ideia. Daí vamos tomar o poder e exercê-lo em nome do povo, porque o povo não está preparado. Vamos salvar o povo. Essa é sempre a regra das ditaduras. Vamos salvar o povo de quem? Salvar deles próprios que tomam o poder, né? E daí vem a ideologia com os seus disfarces para poder fazer com que as pessoas fiquem com medo de coisas invisíveis, comunistas comendo criancinhas e coisas desse tipo, para que consigam aceitar aquilo que lhes vem goela abaixo, né? E dessa maneira as pessoas se tornam alienadas, e a alienação está aí em dias de hoje, que precisa haver uma lei que determine o número mínimo de música brasileira que tem que tocar na rádio, quando deveria ser uma coisa espontânea, já que a música que emana do povo deveria ser aquela que o povo gosta de escutar, para não ficar escutando música norte-americana na rádio sem entender uma palavra sequer que está sendo dita e achando o máximo, né? Repetindo coreografias ridículas que são inventadas nos Estados Unidos e achando o máximo, usando roupas com etiquetas que vêm de fora e a pessoa pagando caro para fazer propaganda de uma marca que vem lá de fora e que a pessoa muitas vezes compra e não sabe que é confeccionada num quintal por bolivianos escravizados e achando o máximo. Então, esse tipo de cultura, que eu coloco aspas aqui, é exatamente aquilo que Djalma combatia. Ele estava promovendo uma verdadeira revolução. Então, aquilo que houve em 1964 não foi revolução contra coisa nenhuma. Foi uma contra-revolução. Foi um golpe para suprimir uma transformação de um estado de coisas que não se sustentava mais. No entanto, forças poderosas, interesses escusos, fizeram com que nós perdêssemos aquele momento importante da história, e por isso necessitamos estar resgatando aqui, neste momento, aqueles momentos dolorosos, né? Djalma Maranhão foi vítima, né, dessas forças poderosas. Antônio, você, na gestão de Djalma Maranhão, você era um jovem, né? Um jovem, como todo jovem idealista, cheio de sonhos e esperança. Eu queria que você falasse do Djalma Maranhão, da gestão de Djalma Maranhão, do ponto de vista seu, daquele jovem que estava vivendo aquele momento histórico em Natal. Primeiro eu quero lhe dizer o seguinte, que já é um pouco dentro dessa experiência que eu tive. Eu devia ter 18, 17, 19 anos máximo, quando conheci pessoalmente Djalma. Tinha amigos que trabalhavam na prefeitura, já era amigo de Mailde Pinto, chefe da DDC, Paulo de Tasso, essa turma toda, Navarro, eu já conhecia. Embora eu fosse, de qualquer maneira, um menino sambudo, como se diz. Eu os admirava, eles eram mais velhos do que eu, vamos dizer, 5 anos, 6, mas aquilo representava muita coisa, né? Milton já era um nome, já era um mito, mas eu estava lá querendo conversar com ele. Eu era mais amigo de Aponi, que era mais próximo de minha idade, e a gente ia muito a DDC, ia visitar Chico Santeiro. Era uma coisa assim muito bonita, porque na própria Galeria de Arte se reunia Franklin Capistrano e muitas outras pessoas da época, Eduardo Pinto, Carlos José, Iaperi, essa turma toda. Até se criou um grupo dos novíssimos que fazia poesia, e Djalma prestigiava, Milton Navarro prestigiava esse pessoal todo. Mas eu ainda queria dizer a você, na primeira pergunta que você fez, assim, essa questão da visibilidade do político, eu acho muito importante que o político, eu sei que tem muitos afazeres, mas a própria questão do planejamento do político, na medida que ele se aproxima do povo, ele ganha.
Um exemplo muito claro, Djalma Maranhão jamais teria da cabeça dele somente feito o acampamento de pé no chão se aprende a ler. Como é que surgem os acampamentos? Os acampamentos surgem do debate com o povo. Ele dá rocas, tem um comitê, nesse comitê a turma diz, Djalma, nós precisamos é de escola, nós queremos educação, nossos filhos não têm onde ir à escola. Como é que se faz? O que o representante de Djalma diz, Moacir de Góes? Olha, nós não temos dinheiro para construir escola. Aí uma pessoa lá do comitê disse, por que não faz escola de palha? Aquilo chocou Moacir de Góes ficou chocado, como é escola de palha? Quem já ouviu falar nesse negócio? Aí vai evoluindo, quando menos espera, a prefeitura aceita e faz a escola, os barracões, e mais de 35 mil alunos passaram por essas escolas. Quer dizer, o planejamento que vem de cima não ia jamais atingir isso aí, né? Ia esperar dinheiro do MEC, esperar dinheiro não sei de onde, e finalmente com as forças parcas, pequenas da prefeitura, com as forças do povo, Djalma com seu secretário conseguiu implantar o acampamento, e é uma história bonita, tem muita coisa para ser contada aí, como é que se faz isso, essa cultura indígena que volta com essa cobertura. Vai haver um seminário agora na Rio Branco, ali na Inferne, no dia 4, 5 e 6, que a gente vai debater todos esses temas, vai ter muitos depoimentos, inclusive o senhor que participou, como é o nome dele? Ribamar, ele vai falar dessa cobertura, como eram feitos os acampamentos. Gabriel vai projetar também a maquete dos acampamentos, vai projetar a maquete da galeria. E tudo isso, enfim, respondendo sua primeira e sua segunda resposta, era um tempo de alegria, um tempo de esperança. Todo mundo acreditava no futuro, o Brasil estava se transformando, o Brasil ia ser o país do futuro realmente, e o futuro estava chegando. Quando chega o golpe, é uma tristeza geral, uma depressão, uma coisa que ninguém acreditava sequer que pudesse existir. O próprio Moacir dizia, não há mais época, não há mais clima para ver golpe político no Brasil. Na época, em 64, Moacir dizia muito isso, porque se advertia, olha, esse negócio vai para um golpe. E Moacir dizia muito, não há mais clima para golpe militar no Brasil. No entanto, veio como uma surpresa, e aí foi o terror. O Brasil atrasou aí quantos anos na sua história? O número de analfabetos que tem aí, a questão da cultura, como é que está hoje? Um desastre. Então a gente tem que pensar, repensar o país, e nesses termos de esperança que um prefeito como Djalma Maranhão conseguiu dar ao seu povo. Muito obrigado. Bom, então a gente vai agora aqui, querer a participação do público, né, Rui? Passo aqui a palavra para Rui. Oi pessoal, boa noite. Parabéns a todos e todas aí pela organização desse debate que é tão importante, né? O legado de Djalma, por mais que seja combatido, permanece. E você falava sobre isso, Edrize, né? Vocês falavam sobre essa coisa das rupturas, das perdas, a destruição da Galeria do Povo, né? Mas ao mesmo tempo tem esse legado que permanece, né? Eu queria que vocês falaram um pouco disso, eu gostaria que vocês aprofundassem esse aspecto, né? Ainda há o Palácio dos Esportes, ainda há um vestígio da obra de Chico Santeiro. O que além desses elementos, o que vocês acham que ainda permanece, que não, digamos que os adversários não conseguiram destruir o legado de Djalma? Apesar da tentativa criminosa de suprimir a memória de Djalma, ele tinha uma estatura humana, mais do que política, humana, tão grande, que os próprios políticos que votaram pela cassação do seu mandato, depois, de certa maneira, com certa dose de arrependimento, foram aqueles que concederam uma pensão à família dele para que pudesse
pudesse sobreviver, já que a família de Djalma tinha poucos recursos. Ele morreu pobre, exilado no Uruguai, e em documentos que estão disponíveis para consulta lá na Pinacoteca do Estado, na exposição do centenário de Djalma Maranhão, existe uma carta muito significativa, que é a cópia em inglês de uma carta enviada pelo interventor prefeito de Natal, almirante Técio Rebelo, ao almirante Castelo Branco, então presidente da República, fazendo um balanço de um ano do seu governo. Esse documento é muito importante porque o original em português desapareceu, mas o original em inglês foi preservado sob a forma de um telegrama do consulado norte-americano em Pernambuco, com várias cópias para a CIA, para o FBI, todas as agências que estavam nos espionando aqui, que continuam nos espionando hoje em dia, que o diga o último escândalo aí, denunciado internacionalmente. E naquele documento o interventor, Técio Rebelo, dizia que tinha medo de sair nas ruas e ser atingido por pedras, tomates e ovos podres, porque com um ano de administração da Revolução Salvadora, entre aspas, não tinha conseguido fazer absolutamente nada. E as pessoas na rua recordavam com saudade a época do governo de Djalma. Então ficou na memória das pessoas aquele lastro daquilo que poderia ter sido aquele passo parado no ar e que ficou perdido sem ser completado, porque a infraestrutura estava sendo construída, ou seja, de pé no chão também se aprende a ler, de pé no chão também se aprende uma profissão, educação para a saúde. Essas três coisas caminhavam juntas. E nada disso as administrações posteriores cuidaram de desenvolver. A paralisação foi total nessas esferas, de forma que até hoje nós enfrentamos um subdesenvolvimento crônico nessas áreas. Então as pessoas que têm memória recordam. As pessoas que vão buscar informação descobrem. E o nosso trabalho enquanto comissão do centenário fez por onde resgatar inclusive um folheto que está aqui em reedição, que foi lançado em dezembro de 1962, já com a participação de Sanderson Negreiros, Luiz Carlos Guimarães, Ney Leandro de Castro e Nilton Navarro, chamado Viola de Desafio, que foi criminosamente destruído pelos militares depois do golpe de 64. Nós conseguimos encontrar um exemplar. Nem os autores vivos desse folheto tinham cópia dele, porque foi considerado perigoso demais, porque falavam do advento dos novos tempos. E aqui dentro, por exemplo, nós temos alguns versos, como esse de Nilton Navarro, essa grande figura, esse grande intelectual, que diz aqui, por exemplo: esse chão, esses valados, esses rios desertados, essa fome em minha fome, uma fome dentro da fome. Aí diz assim também: que lhe deu o bom Deus nessa difícil aflição? Tirou a terra do rico, dando à terra floração? Sua casa, seus caminhos, outra vez retornarão? Era uma pergunta para o futuro. Aí ele diz, em tom de ironia: o rico falou com Deus, com seu vigário legal. A um prometeu igreja, a outro cargo oficial. O caso foi encerrado, Pedro entregue ao delegado. Aí mais adiante ele termina dizendo: mas dia será chegado no calendário do povo, seu nome se enfeitará, por hora agora esperemos essa hora que virá. Pedro viaja na aurora, Malazarte, Boa Nova. Isso aqui era um ideário de transformação. Isso aqui era uma revolução em curso. Isso aqui era algo que a revolução militar, a contra-revolução, melhor dito, não conseguiu suprimir. Então o que ficou de Djalma, além do Palácio dos Esportes, além do mercado de Nova Descoberta que foi destruído, além do terminal rodoviário da Ribeira, construído numa interseção entre a hidrovia do Rio Potengi
e a estação ferroviária pensando no futuro. A planta visionária do aeroporto que ele imaginava que fosse construído em Natal. Djalma estava preparando, estava lastreando a campanha dele para se candidatar a governador do estado. Já havia recebido o apoio de 35 prefeitos do interior e, no entanto, esses documentos dos quais eu falei, que estão à mostra lá na Pinacoteca do Estado, demonstram que as forças políticas conservadoras e as forças ditas imperialistas estavam maquinando para a derrubada não apenas de Djalma, mas de todas aquelas pessoas que representassem uma ameaça ao estado de conservação das coisas, aquele estado pseudo-desenvolvimentista e feudal na sua prática, que é o estado ao qual a política do Rio Grande do Norte continua atrelada nos tempos de hoje. Então, na verdade, o que permanece do governo de Djalma Maranhão é o legado revolucionário. É esse legado que nós, hoje em dia, temos a obrigação de recordar, para que as pessoas não esqueçam, porque infelizmente a memória é uma coisa que precisa ser resgatada de tempos em tempos. Obrigado. Antônio, você quer uma fala também? Não, eu diria apenas assim, o legado de Djalma é muito rico, eu acho que precisa haver ainda bastante estudo, tem pouco estudo feito sobre esse legado. Nas instituições, eu acho que foi muito combatido, quer dizer, dentro da prefeitura e dentro do estado, que era possível destruir. Inclusive fotos de Djalma Maranhão com Chico Santeiro, por exemplo, tem instituições, a semana passada eu estive passando uma delas, a foto cortada, Chico Santeiro permanece, Djalma Maranhão cortado. Então a gente conhece a foto e sabe que cortaram Djalma Maranhão, não tem por onde. Quer dizer, destrói esse homem, já destruíram, mas vamos tirar o que resta do resto do resto. Então não querem, as instituições não querem pensar nisso. Isso acho que é um fato inegável. A gente tem que lutar para que essa memória de Djalma volte. Onde eu encontro ela muito presente hoje. Eu encontro ela muito presente, é o campo que eu trabalho, o campo da arte. Eu vejo que depois de Djalma Maranhão, o artesanato cresceu, o termo cultura popular, que é um termo nacional, internacional, esse termo também fez um caminho muito grande, todo mundo aprendeu a respeitar a cultura popular. Cultura popular é coisa importante, é coisa, vamos dizer, de universidade, passou a ser coisa de universidade, que antes era desprestigiado. Então isso é um legado que não se apagou. Muita gente começou a fazer arte, há muitos artesãos, vendo a importância de Chico Santeiro. Então citaria agora mesmo, se fosse preciso, 10, 20 artesãos que trabalham com madeira, que trabalham com barro. Não vou fazer isso para a gente não delongar muito, mas eu acho que isso aí vem depois de Djalma Maranhão e que tem sido pouco estudado. Quem estuda arte ignora isso. Na própria temática dos artistas, eu diria que na época de 50, por aí, o artista que queria ser de vanguarda, ele era mais ligado ao abstracionismo informal, sobretudo, e o geométrico, mas depois de Djalma Maranhão se volta para os temas da terra, o povo, enfim, os trabalhadores, a cana-de-açúcar, o apanhador de algodão. Nilton, eu acho que é um dos que melhor assimilou essa coisa da temática nordestina. E então, nessa época, Iaponi, os principais artistas, o próprio Leopoldo Nelson, é um homem que faz coisas ligadas ao povo. E isso ficou a arte nossa arte, eu acredito que tem uma marca muito grande hoje ainda do figurativo e daquela coisa do nordestino, do Rio Grande do Norte, coisa que em outros cantos, até São Paulo, por exemplo, isso não acontece muito. Então eu acho que isso é um legado muito importante de Djalma, a gente ter esse olhar voltado para o que é nosso, foi um legado dele e que precisa ser mais estudado para a gente compreender melhor como é que uma ação política, administrativa, cultural,
deixa um legado assim tão importante que nem 50 anos, nem a ditadura, nem os fuzis conseguiram apagar.